Olá, bora mergulhar num assunto fascinante hoje? Vamos entender a ciência, a matemática, o algoritmo por trás do preço daquele ingresso que a gente compra para ver um jogo ou um show. Vamos descobrir como os dados, sim, os dados, mudaram completamente as regras do jogo. E para começar, vamos jogar um número na tela que choca um pouco: 40%. O que será que é isso? Pois é, esse é o percentual de ingressos que podem ficar sem vender em eventos ao vivo. Quase metade. Imagina o tamanho do prejuízo. E aqui está o pulo do gato. Vender ingresso é uma verdadeira corrida contra o relógio, porque o produto, a experiência de estar lá, é perecível, tem data de validade. Acabou o jogo, apagaram-se as luzes, pronto. Aquele assento vazio virou uma oportunidade que não volta nunca mais. Então, como é que os times e as produtoras lutam contra isso? Bom, o primeiro passo é conhecer a fundo quem está do outro lado, o público. E a resposta para isso, claro, está nos dados. A grande ferramenta para isso se chama CRM. É a sigla para gestão de relacionamento com o cliente. Pensa nisso como se fosse o cérebro da operação, sabe? Um sistema que guarda, analisa e usa cada pedacinho de informação sobre cada fã. E a quantidade de coisas que eles têm para vender é enorme. Não é só um ingresso e pronto. Tem a entrada geral, mais simples, tem assento marcado, camarote, cadeira clube, assento de luxo. E tem até um negócio chamado Personal Seats Licenses, que é basicamente o direito de comprar o ingresso para aquele mesmo lugar por um tempão. E para quem eles vendem tudo isso? O CRM ajuda a separar os perfis. Tem o fã de carteirinha que compra o pacote da temporada inteira, tem quem compra planos menores, tem as empresas, as vendas para grupos grandes e, claro, quem decide de última hora e vai direto na bilheteria. Cada um age de um jeito. E por que guardar tanta informação? O objetivo é muito claro: fazer com que cada contato com o fã se transforme numa oportunidade no futuro. Seja para renovar o plano, para oferecer um upgrade de assento ou para vender uma camiseta, a ideia é criar um relacionamento longo e valioso. Mas conhecer o fã é só uma parte da história. A outra, talvez a mais difícil, é acertar no preço. E essa estratégia mudou, e mudou muito com o tempo. Antigamente, o mais comum era a precificação variável. O que era isso? Os preços eram definidos bem antes, com base no adversário, no dia da semana, e ficavam fixos. Jogo contra um rival no sábado, preço lá em cima. Jogo numa terça contra um time mais fraco, preço lá embaixo. Simples. Mas hoje o jogo é outro. É a vez da precificação dinâmica, onde os preços mudam o tempo todo em tempo real, dependendo da procura. E é exatamente aqui que a análise de dados vira a grande estrela do espetáculo. Vamos entender melhor essa solução que revolucionou tudo, a precificação dinâmica. O jeito mais fácil de entender a precificação dinâmica é pensar nos ingressos como se fossem ações na bolsa de valores. É isso mesmo. O valor deles sobe e desce o tempo todo com base na oferta e na procura do mercado naquele exato momento. Tá, mas o que alimenta esse algoritmo? O que ele considera para definir o preço? Um monte de coisa. O desempenho do time, se está ganhando ou perdendo, a popularidade do adversário, se o craque do time se machucou, até a previsão do tempo para o dia do jogo. Sem falar em outros eventos na cidade e, claro, a demanda geral das pessoas. E essa ideia não é nova, não. As companhias aéreas fazem isso há décadas para vender assentos de avião que também são produto com prazo de validade. O esporte simplesmente pegou essa lógica e adaptou para dentro da arena. Ok, a teoria é bem legal, mas e na prática? Funciona mesmo? Quais são os resultados? Vamos ver o retorno que essa estratégia de dados realmente traz para a mesa. Essa frase do Wes Nichols, que é um dos fundadores da Market Share, diz tudo. Ele fala que os algoritmos para criar preços de forma mais científica resultou num impacto de 2 dígitos na receita. É uma validação gigantesca do mercado. E para a gente ter uma ideia do que são esses 2 dígitos, vamos visualizar. Pensa num clube que faturava 10 milhões por temporada com ingressos. Um aumento de, 15%. Isso é 1,5 milhão a mais em receita. É muito dinheiro. Este gráfico aqui mostra bem esse salto. A diferença entre o modelo antigo e o novo modelo dinâmico é brutal. E o legal é que, no fim das contas, parece que todo mundo sai ganhando. É um cenário ganha-ganha-ganha. O estádio e a empresa de ingresso faturam mais. O time ou o artista consegue pegar uma parte do lucro que antes ia para a mão de cambista. E o fã? Bom, ele encontra preços que variam com a procura, o que pode criar mais opções. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no final. Uma reflexão mesmo. Se no mundo de hoje um algoritmo define o preço de uma memória, de uma emoção, qual é o verdadeiro valor de uma experiência? Fica aí para a gente pensar.